Olá pessoal, temos aqui uma questão interessante da prova de Medicina de Catanduva de 2022. Ele diz pra gente que uma jovem está na academia e ela está sustentando uma caneleira de massa 4 quilos numa posição formando aqui 60 graus com a horizontal. Ele simplifica a situação aqui pra gente nesse desenho aqui do lado direito. Ele transforma a caneleira aqui que está presa em volta aqui da perna da pessoa numa bolinha, ele simplifica numa bolinha. E ele pergunta pra gente no item A, quais são as forças que estão atuando na caneleira, que seria essa bolinha, e ele quer saber a intensidade da força de contato que a perna dessa jovem exerce sobre a caneleira. Então, pessoal, eu já adiantei aqui, eu simplifiquei mais ainda o desenho, né? Eu transformei aqui, eu fiz uma representação da caneleira e da perna da pessoa. E as forças são 3 forças, né, que existem na caneleira. A gente vai ver por que existe cada uma dessas forças. A força peso existe por conta da gravidade, na vertical e para baixo, por isso que eu coloquei ela na vertical e para baixo. A força normal, por que ela está existindo, né? Olhando aqui para a figura simplificada, quando a caneleira ela entra, ela é apoiada na perna, só dela relar na perna da pessoa, ela já empurra a perna da pessoa para baixo. Ela faz uma força aqui na perna da pessoa, não para baixo, né? Mas formando aqui um ângulo de 90 graus com a perna da pessoa. E a perna da pessoa devolve uma reação, né? Seria uma reação aqui que seria a força normal, para cima. Então, a caneleira rela na perna, a perna está relando na caneleira, exercendo essa força normal. E como ele diz que essa caneleira ela permanece numa situação de equilíbrio, isso significa que ela não está escorregando, ela não vai cair. Então, se a tendência da caneleira é escorregar aqui para baixo, precisa existir uma força de atrito evitando esse escorregamento. Então, a força de atrito ela é contrária ao escorregamento da caneleira. Então, o que acontece, né? A caneleira ela empurra, ela vai raspar aqui na perna da pessoa, né? Querendo empurrar a perna da pessoa para baixo, e a perna da pessoa evita esse escorregamento colocando uma força de atrito para cima. Então essas seriam as forças que o exercício está pedindo para a gente representar. E ele pede também a intensidade da força de contato que a perna da pessoa exerce na caneleira. Aqui, pessoal, quando a gente olha o gabarito dessa prova, eles consideraram força de contato como simplesmente a força normal. Porém, pensando de uma forma um pouco mais coerente com a física, vamos dizer assim, existem 2 forças que existem devido ao contato da caneleira com a perna. São elas, né, a normal e a força de atrito. Elas só estão existindo porque a perna está em contato com a caneleira. Então, pensando de uma maneira mais completa, essa força de contato que ele pede seria a resultante dessas 2 forças que só existem por conta da caneleira estar relando na perna da pessoa. Então, a resultante, para descobrir, eu faço um pontilhadinho aqui, paralelo à força de atrito, outro pontilhadinho paralelo à força normal. Aonde os pontilhadinhos se cruzam, eu vou ter aqui a força de contato que ele está pedindo. Seria a força real aqui de contato, vamos dizer assim. É o efeito das 2 forças que só existem devido ao fato da perna estar relando na caneleira. Então, a força de contato, pensando na situação de equilíbrio, né, faz sentido ela tá na vertical e para cima. Porque se essa caneleira está em equilíbrio, ela não está se movimentando. Isso quer dizer que as forças precisam se anular. A resultante tem que ser 0.
mas não tem aceleração. Então a força de contato ela acaba anulando o efeito da força-peso. Então, quando ele pede a intensidade da força de contato, a intensidade dela tem que ser igual à intensidade da força-peso, que é o produto massa vezes a gravidade. Então a massa é 4, gravidade vale 10. Então a gente tem que essa força de contato é de 40 newtons. 40 newtons. Eu não sei como é que foi a correção dessa prova, né? Como é que os corretores avaliaram, mas essa correção deveria ser a mais correta pensando no contexto da física, né? Pensando no que seria a força de contato. Se ele fosse mais específico, pedindo a força normal, aí tudo bem, a gente dá como resposta a intensidade da normal, mas ele fala força de contato, a gente precisa levar em consideração o efeito das duas forças que se devem à interação entre a caneleira e a perna da pessoa. Agora, no item B, ele está pedindo a intensidade dessa força Fy, que é a força feita pelo bíceps femoral. Então, eu representei aqui, eu coloquei novamente a imagem simplificada e simplifiquei mais ainda aqui, deixando a perna da pessoa como sendo uma barra. E essa barra, essa perna da pessoa, ela está formando aqui com a horizontal um ângulo de 60 graus. Eu tenho aqui o joelho da pessoa, nesse pontinho aqui seria o joelho da perna da pessoa. E como que a gente vai analisar, né? Ele trouxe na imagem essas distâncias. Essas distâncias, essas dimensões estão fazendo a gente verificar que a perna da pessoa não está sendo considerado um ponto material. A perna da pessoa está sendo considerada um corpo extenso, porque ele está dando para a gente as dimensões da perna. Então, em toda a questão que a gente tem, que a gente leva em consideração as dimensões do corpo analisado, a gente está trabalhando, a gente pode avaliar a situação de equilíbrio desse corpo de duas formas. O corpo, para ele ficar um corpo extenso, que tem as dimensões consideráveis, um corpo extenso, para ele ficar em equilíbrio, eu preciso garantir que ele não vai nem subir, nem descer, nem ir para a direita e nem para a esquerda. Ele vai estar em equilíbrio translacional, ele não vai transladar para nenhum lado. E ele também não vai rotacionar, ele não vai girar nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário. Então, o corpo extenso, além dele se movimentar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, ele pode rotacionar também. E como ele deu essas distâncias, a gente vai avaliar essa questão pensando nessa possibilidade de rotação. A gente vai avaliar o equilíbrio rotacional da perna dessa pessoa. E qual é a grandeza que verifica isso, né? A gente chama essa grandeza de momento ou torque. O momento ou torque resultante tem que ser nulo para que o corpo permaneça sem girar, sem rotacionar para nenhum lado. Então, dependendo do ponto que essas forças foram aplicadas e para onde elas estão apontando, elas podem estar gerando na perna da pessoa uma tendência de rotação no sentido horário ou anti-horário. E essa tendência eu posso calcular usando a formulinha do momento, que seria força vezes a distância, força vezes uma determinada distância que eu vou mostrar agora no exercício. Então, eu vou olhar para cada uma das forças, vou verificar a tendência de rotação que essas forças estão criando e depois a gente vai garantir que essa tendência total seja nula, para que a perna não rotacione, não se movimente.
Eu tenho a força Fy para cima. Força Fy, ela está na vertical e para cima. E ela está aplicada num ponto aqui na perna dele, da jovem. Então, para calcular o momento ou torque gerado pela força Fy, eu precisaria do valor dela e do valor dessa distância D. Como que eu acho essa distância D? Eu venho na força Fy, traço aqui um pontilhadinho, uma linhazinha que a gente chama de linha de ação da força, e traço outro pontilhadinho passando pelo joelho da pessoa, que seria a articulação da perna, em torno do joelho, que a perna da pessoa iria rotacionar. A gente chama também esse ponto da articulação de polo. Então eu tracei uma linha na direção da força Fy, outra linha paralela, mas passando pelo eixo de rotação. E essa distância D, ela teria que ser essa distância entre essas linhas de ação. Teria que ter esse valor X aqui. Precisaria desse valor X. Esse valor X, como o ângulo aqui é 60 graus, eu fiz aqui do lado, aqui desse lado, pensando aqui como sendo um triângulo retângulo, o exercício trouxe para a gente a distância aqui de 5 centímetros, que seria a hipotenusa do triângulo. E com isso, pensando aqui na trigonometria, essa distância X seria o cateto adjacente. O D, a distância D seria a hipotenusa. E aí a relação trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 60 graus, no caso. Então vai ficar x sobre d, o valor do x e da hipotenusa. O cosseno de 60 vale meio. Então essa distância x, que a gente vai colocar aqui na expressãozinha do momento, seria o valor da hipotenusa dividido por 2. Então ficaria 5 sobre 2. O valor da distância, dessa distância d. Olhando para a próxima força, que seria a força peso. Ele deu para a gente a massa da perna da pessoa, se eu não me engano. Ele fala que a perna tem 4 quilos também, é o mesmo valor da massa da caneleira. Então, existe a força peso aqui no centro de massa. Eu tenho que colocar as forças nos pontos corretos. A força peso sempre no centro de massa do corpo extenso. Então, eu tenho a força peso. Então, para calcular o momento dela, é força peso vezes uma distância. Que distância que é essa? É a distância da linha de ação da força peso, uma linha que passa pela força peso, e outra linha paralela a ela que passa pelo polo, pelo joelho da pessoa, que é onde tem a articulação. Então, a distância que a gente vai precisar usar é essa distância que separa essas duas linhas. A distância x aqui também vai estar formando o mesmo ângulo de 60. Então, usando o mesmo raciocínio no momento da força Fy, eu vou pegar essa distância que seria a hipotenusa do triângulo, que ele deu no desenho, que é 15 centímetros. Vou colocar 15 dividido por 2, por conta, né, de ser do ângulo formar 60 graus. E temos mais uma força somente. Na verdade, a gente até poderia pensar na força normal e na força de atrito, porém as duas juntas formam uma resultante que a gente já identificou, que é a força de contato. Então é como se a perna estivesse fazendo na caneleira uma força de contato para cima. Isso significa que a caneleira faz uma força de contato na perna para baixo. A reação dessa força de contato vai estar na perna da pessoa para baixo. Então também é uma força na vertical e para baixo, a força da caneleira, essa força que a gente chamou de C. E o momento dessa força de contato seria o valor dela, que a gente já descobriu no item A, vezes qual distância? É a distância da linha de ação
da força C, vezes vezes a distância da linha. Na verdade, aqui eu já falei errado, né? Aqui eu traço a linha de ação, voltando. Linha de ação da força de contato, traço uma linha paralela pelo eixo de rotação. Então a distância, agora sim, a distância que eu vou usar no cálculo do momento da força C é essa distância aqui entre essas linhas de ação. Como o ângulo aqui também é 60 graus, eu vou pegar o valor da distância que ele deu aqui de 30 centímetros e pôr sobre 2, 30 sobre 2. Então, essas distâncias aqui a gente chama de braço também, braço das forças. Então, para garantir o equilíbrio rotacional, o momento resultante tem que ser zero, e isso equivale a gente escrever que o momento total, a soma dos momentos de todas as forças no sentido horário, tem que ser igual à soma dos momentos de todas as forças no sentido anti-horário. Então agora a gente vai olhar e pensar em qual força faz a perna dela. Iria fazer a perna dela girar no sentido horário ou anti-horário. A força Fy, como ela está para cima, ela quer fazer a perna dela subir, então seria uma rotação no sentido horário, a força Fy. A força peso e a força de contato C são duas forças que estão para baixo querendo fazer a perna da pessoa girar no anti-horário. Então, eu vou colocar no sentido horário, seria o momento da força Fy, que é o que a gente está buscando, a gente quer encontrar o valor dela, da força Fy, tem que ser igual ao momento da força peso, mais o momento da força de contato, que a gente encontrou no item A. Então, vai ficar força Fy vezes a distância 5 sobre 2. Eu não me preocupei nesse exercício de fazer conversão de unidade, eu mantive as distâncias aqui em centímetros por conta dessa igualdade. Quando a gente faz essa igualdade, se eu colocar centímetros dos dois lados, a unidade acaba sendo cancelada, então a gente não precisa fazer nenhuma conversão. O momento da força peso é o valor dela vezes 15 sobre 2, mais momento da força de contato é o valor da força de contato vezes 30 sobre 2. Contato vezes 30 sobre 2. A gente vai multiplicar tudo por 2 aqui. A gente vai acabar cancelando esse 2 daqui de baixo. Mesmo, que o aluno não tenha percebido, não lembrasse, se o aluno não estava lembrando que tem que levar em consideração essas linhas de ação e só colocou as distâncias que foram fornecidas, ele acabou até acertando o exercício porque esse 2 ele acaba sendo cancelado. Então eu tenho aqui a força Fy vezes 5 é igual ao peso. A massa da perna da pessoa é 4 kg também, então o peso também vai ser igual ao valor da força de contato, que é 40 newtons. Então vai ficar 40 vezes 15 mais 40 vezes 30. Então eu tenho aqui Fy vezes 5, vai ficar 4 vezes 15, 60, então vai dar 600. E a 4 vezes 3 vai dar 12, com os dois zerinhos 1.200. Eu tenho que a força Fy, então, vai ser 1.800 dividido por 5. Então, eu poderia aqui, para ficar mais fácil, vou fazer vezes 2 em cima e embaixo. 3.600 dividido aqui por 5, por 10. Corta o zerinho, 360 newtons. Essa é a força que o bíceps femoral está aplicando na perna da pessoa.